Nem tudo no nosso mundo foi feito para ser visto, e este vídeo vai mostrar exatamente o porquê. De criaturas bizarras que desafiam qualquer lógica, a seres estranhos que parecem não pertencer a este mundo. Algumas coisas simplesmente não deveriam existir. Mesmo assim, elas existem. Número 1. Visitante do túmulo. Um homem foi até um cemitério em Shrine para visitar o túmulo de uma pessoa querida. Mas o que ele viu ali ficou na cabeça dele por muito mais tempo do que imaginava. Ao se aproximar da sepultura, um som estranho chamou sua atenção. Havia algo lá dentro. Quando olhou com cuidado, viu uma pequena figura se mexendo. Não parecia humana. Era fina, com uma forma esquisita, e tinha traços que lembravam aquela criatura Dobby dos filmes. A ideia de que aquilo pudesse estar vivendo ou se alimentando ali fez o homem dar um passo para trás. Ele foi embora em silêncio, perturbado, sem incomodar a pequena figura. Número 2. Homem assustador. Tarde da noite, alguns moradores voltavam para casa quando viram algo parado perto das árvores. Parecia um homem, mas não exatamente. A pele tinha uma textura grossa, quase escamosa, e os olhos brilhavam no escuro. Ele não se mexia, apenas ficava ali, observando. Eles disseram que o rosto era estranhamente humano, mas o resto do corpo parecia completamente errado. As teorias se espalharam rápido. Alguns falaram em alienígenas, enquanto muitos acreditaram que fosse um Jinn, o tipo de ser sobre o qual os mais velhos costumavam alertar. Ninguém ficou tempo suficiente para descobrir. Aquilo não correu atrás deles, mas definitivamente não era apenas uma sombra. Número 3. Ritual desconhecido. À primeira vista, parecia uma cena muito estranha. Pessoas de tamanho normal estavam paradas calmamente ao lado do que pareciam ser gigantes de verdade. Os movimentos deles eram lentos, vivos, quase reais o bastante para convencer qualquer um. Mas então vinha a surpresa. Aquelas figuras enormes não eram seres vivos, eram bonecos gigantescos. Na verdade, tudo fazia parte de uma apresentação tradicional africana, em que os bonecos são controlados por dentro. Impressionante, sem dúvida. Mas se você encontrasse aquilo sem saber o contexto, provavelmente pensaria que tinha entrado no meio de algum ritual de despertar de gigantes. Número 4. Entidade assustadora. Esse homem estava meio adormecido quando sentiu a cama se mexer. Achando que era apenas um cobertor caindo, abriu os olhos e congelou na hora. Alguma coisa estava rastejando em sua direção. A parte de cima do corpo parecia humana, mas a parte de baixo se movia como uma serpente. O rosto não piscava, e as mãos pareciam humanas, mas nada naquilo parecia certo. Ele ficou apavorado e pulou da cama. Ninguém sabe o que era aquela coisa ou como entrou no quarto, mas ele jurou que não foi apenas um sonho, e definitivamente não era humano. Número 5. Coruja metamórfica. Um grupo de amigos no México decidiu explorar uma casa abandonada à noite, esperando gravar alguns momentos assustadores. Mas o que eles encontraram não parecia exatamente um fantasma. Eles viram uma coruja parada, completamente imóvel, com a cabeça girando devagar além do que parecia normal. O olhar dela era intenso demais. Eles ficaram observando até alguém dizer que poderia ser uma bruxa disfarçada. Uma bruxa que, segundo as histórias, consegue assumir forma de animal. De repente, aquela caça aos fantasmas deixou de parecer brincadeira. Eles foram embora rápido, e nenhum deles voltou ali. Número 6. Descoberta desconhecida. Em algum lugar da China, em 2018, pessoas se reuniram ao redor de uma figura pálida caída perto de uma obra. Ela tinha membros longos, traços estranhamente humanos, e não se mexeu até alguém se abaixar para olhar de perto. Então, ela se contraiu. O homem saltou para trás. Todos fizeram o mesmo, porque aquela coisa estava viva. Depois, um homem mais corajoso finalmente a pegou, e ela mexeu os braços de novo, quase como se estivesse travando. O vídeo viralizou, com pessoas chamando aquilo de erro genético ou consequência da poluição. Mas alguns, em silêncio, acreditaram que a criatura tinha vindo das partes escuras do oceano, onde seres assim nunca deveriam chegar à superfície. Número 7. Híbrido de coruja. Uma mulher relaxava no quintal quando percebeu algo estranho pelo canto do olho. Havia uma coruja sentada na grama. Pelo menos era isso que parecia no começo. Mas ela não se movia, não piscava e nem virava a cabeça como corujas costumam fazer. A mulher observou com atenção, e quanto mais olhava, mais estranho parecia. Era como se alguma coisa estivesse tentando se parecer com uma coruja, mas errando nos detalhes.
Ela não ousou se aproximar. Apenas manteve distância, incomodada, porque no fundo sabia que aquilo não era apenas mais um pássaro. Número 8. Criatura na janela. O homem gravou algo profundamente perturbador, uma coisa parada do lado de fora da janela. Ela não se movia nem fazia barulho, apenas observava. A figura parecia velha, enrugada e deformada, quase como um dinossauro, mas humana demais para fazer sentido. O homem não saiu, nem sequer se mexeu, apenas continuou filmando. Quem viu o vídeo não conseguiu se livrar da sensação de que, fosse lá o que aquilo fosse, já existia muito antes das câmeras. E não precisava invadir a casa para assustar alguém. Bastava ficar ali, lembrando que, às vezes, o medo vem da imobilidade, não do movimento. Número 9. Olho na caverna. 2 caçadores exploravam uma área familiar quando notaram uma pequena depressão ao lado do caminho. Não era funda, apenas um ponto sombreado que parecia poder servir de toca. Um deles achou ter visto algo se mexer lá dentro, então apontaram as lanternas. O que apareceu não foi pelo nem garras. Foi um olho enorme, sem piscar. A pele ao redor era grossa e cheia de saliências, mais parecida com a de um lagarto do que qualquer outra coisa. Talvez fosse algum réptil estranho, mas nenhum dos dois soube dizer qual. Até brincaram dizendo que parecia um dinossauro. Seja o que fosse, piscou e então recuou em silêncio para dentro da escuridão. Número 10. Entidades no teto. Os donos da casa achavam que havia algo sobrenatural acontecendo. Os barulhos surgiam à noite, com arranhões leves acima da cabeça deles. A situação ficou tão assustadora que eles finalmente cortaram uma parte do teto. E lá estavam elas. Pequenas criaturas brancas, com olhares vazios, colocando a cabeça por frestas no gesso. Mas aquelas entidades não eram fantasmas nem alienígenas. Eram apenas filhotes de coruja que tinham se instalado no isolamento da casa. As penas claras e os olhos grandes e parados davam uma aparência fantasmagórica. Na realidade, eram inofensivas e estavam perdidas, procurando calor e, sem querer, causando uma semana inteira de pesadelos em todo mundo naquela casa. Número 11. Gárgula no sótão. Durante a demolição de uma casa antiga, um dos trabalhadores parou de repente. Enterrado sob poeira e pedaços de madeira, havia algo muito estranho. Tinha asas coriáceas abertas e um rosto que não parecia humano nem animal. Havia orelhas pontudas, pequenos dedos curvados e traços que lembravam uma escultura saída de algum mito antigo. Eles gravaram um vídeo e publicaram, perguntando se alguém já tinha visto algo parecido. Alguns acharam que era uma gárgula. Outros disseram que poderia ser algum peixe preservado, como uma arraia ressecada. Mas isso não explicava por que parecia ter sido posicionado daquele jeito, nem por que estava no sótão de alguém. Número 12. Corredor da lixeira. Um homem saiu de casa apenas para respirar um pouco, mas o que viu o fez parar na hora. Um coiote corria pela rua, mas não estava atrás de um esquilo nem de um cachorro. Estava perseguindo algo muito estranho. A criatura era alta, quase com formato de pessoa, mas o rosto parecia uma mistura de ave com algo saído de um filme de ficção científica. Antes que ele conseguisse entender, a criatura saltou sobre uma lixeira como se não pesasse nada. O coiote desistiu. Pouco depois, a mesma criatura saiu de dentro daquela lixeira e desapareceu. Aquilo não era um animal de rua, era outra coisa. Número 13. Ave misteriosa. Era apenas mais uma manhã na fazenda quando algo estranho apareceu. O fazendeiro olhou para as gaiolas e notou uma ave que não reconhecia, pousada calmamente e observando tudo. O pescoço era incomumente longo e o corpo não parecia coberto de penas. Ela não agia como um animal selvagem ou assustado. Na verdade, parecia até que já tinha estado ali antes. Ele tirou uma foto, sabendo que ninguém acreditaria sem prova. Desde então, observadores de aves e pesquisadores tentaram descobrir o que era, levantando hipóteses sobre uma espécie rara ou algo novo. Seja o que for, nunca mais foi visto. Número 14. Descoberta de olhos saltados. Uma vila na China virou, de repente, foco de notícias estranhas. Moradores encontraram uma criatura perto da entrada da cidade, com pele pálida, olhos enormes e saltados e um corpo que ninguém conseguia reconhecer. Eles ficaram assustados e confusos. Então chamaram especialistas. O que veio depois deixou todos chocados. A equipe não identificou aquilo como nenhuma espécie conhecida. Na verdade, o relatório dizia que talvez nem fosse da Terra. Assim, uma cidade agrícola tranquila acabou se fazendo uma pergunta enorme.
Se uma criatura dessas chegou até aqui, quantas outras já estão ao nosso redor? Número 15. Filhote estranho. Um vídeo vazou de um laboratório. Durava apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para incendiar a internet. Dentro de uma caixa de vidro fechada, um ovo rachou e de dentro dele saiu uma pequena criatura. Ela lembrava um camaleão, mas tinha asas coriáceas dobradas junto ao corpo. Piscou, moveu-se devagar e olhou ao redor. Ninguém tinha respostas. Cientistas ficaram em silêncio, mas as teorias online explodiram, falando em DNA antigo ou bioengenharia secreta. Quando alguém disse dragão, as pessoas não riram, porque sinceramente parecia mesmo. O tipo de coisa que você espera ver em um livro de histórias, não em um laboratório real. Número 16. Entidade na costa. Um trabalhador de uma doca viu algo estranho trazido pela água perto da margem. À primeira vista, parecia uma arraia, mas então ele percebeu que tinha duas pernas, pernas realmente parecidas com as humanas. Também havia uma cauda longa, extensões como asas e um rosto que quase parecia tentar se parecer com algo familiar. O corpo era cinza e seco, como se estivesse ali havia muito tempo. Talvez fosse apenas uma arraia danificada, mas as pessoas que viram não ficaram convencidas. O oceano ainda esconde coisas que nunca nomeamos, e essa pode ser uma delas. Número 17. Fofo demais para ser real. Essa criatura minúscula parecia mais um brinquedo de pelúcia do que um ser vivo. Pequena o bastante para caber na palma da mão, macia o suficiente para fazer qualquer um questionar se estava mesmo respirando. As pessoas repetiam o vídeo sem parar, perguntando se era computação gráfica, mas não era. Era um tamanduá seda real, escondido no alto das copas das florestas tropicais. Era o tipo de animal que não queria atenção, sem chamados altos, sem movimentos bruscos. Apenas se agarrava aos galhos e cuidava da própria vida. A internet só descobriu isso recentemente, mas a natureza já guardava esse bichinho havia muito tempo, como um pequeno segredo que nunca pretendeu revelar. Número 18. Ritual no céu. O vídeo começa com um zoom tremido em uma árvore alta e fina, balançando levemente. Mas não é a árvore que chama a atenção. No topo dela, há algo parado. Não empoleirado. Parado de pé, usando algo que parece um manto. A figura move lentamente os braços, como se desenhasse símbolos no ar. Não dá para ver um rosto, apenas uma silhueta escura contra a luz do dia. O movimento parece controlado demais para ser aleatório. Na internet, as opiniões se dividiram. Alguns falaram em bruxaria, outros gritaram que era falso. Mas existe um detalhe. Árvores dobram, quebram e balançam. Elas normalmente não permitem que pessoas se equilibrem daquele jeito, especialmente pessoas que não descem. Número 19. Rastejante do deserto. Você não espera ver algo rastejando pela areia do deserto, principalmente algo assim. Um homem gravava um vlog casual no deserto quando a câmera captou o movimento ao longe. Ele aproximou a imagem e congelou. O que apareceu não parecia nenhum animal conhecido. Não tinha braços, apenas pernas traseiras que arrastavam o corpo pálido e sem pelos pela areia. Mas o detalhe mais arrepiante eram marcas fracas por toda a pele, como símbolos ou entalhes gravados no corpo. Pessoas online começaram a chamar aquilo de Jinn, enquanto outros afirmavam que era um ser mutante, vindo de rituais proibidos. Número 20. Estranheza do fundo do mar. Um vídeo curto viralizou na internet e deixou as pessoas ao mesmo tempo enojadas e fascinadas. Dentro de um recipiente, uma criatura longa, parecida com um verme, se contorcia lentamente, coberta por fios parecidos com pelos, como se tivesse saído de um filme de ficção científica. Alguns chamaram de mutante, outros juraram que era uma espécie nova. Na verdade, tratava-se de um verme marinho segmentado, um predador das profundezas que se esconde durante o dia e sai sob a proteção da noite. Não veio do espaço, veio do fundo do nosso próprio oceano. Ainda assim, é um bom lembrete de que existe muita coisa lá embaixo que ainda não conhecemos. Número 21. Criatura alienígena. Um homem caminhava por uma trilha na floresta, aproveitando a tranquilidade, quando algo ao lado do caminho chamou sua atenção. No começo parecia uma cobra, esticada e imóvel. Mas quando ele se abaixou para olhar melhor, o formato não batia. O corpo era liso e escorregadio, mas a cabeça era estranha. Redonda, grande demais, sem traços familiares, quase como se não tivesse evoluído aqui. Algumas pessoas disseram que era uma lesma rara.
Outras brincaram que tinha escapado de um experimento de laboratório. Mas quem viu o vídeo percebeu uma coisa. Aquilo não parecia natural. Parecia ter caído de outro lugar. Número 22. Gigante do Rio. Imagens aéreas feitas por um helicóptero sobre a Amazônia deveriam mostrar a floresta densa e os rios sinuosos. Mas acabaram registrando outra coisa. Logo abaixo da superfície, uma forma enorme se movia pela água. Era longa, escura e deslizava pelo rio. Parecia grande demais para ser uma sucuri. Grande demais mesmo. Alguns chamaram de serpente marinha moderna, do tipo que marinheiros antigos temiam. Outros descartaram como truque de câmera. Mas quem observou com atenção sentiu que aquilo era real. E se tivesse subido à superfície, talvez o helicóptero não estivesse longe o bastante. Número 23. Coisa na calçada. O que começou como um passeio tranquilo com o cachorro, ficou perturbador muito rápido. O homem percebeu algo estranho jogado na calçada. Era pálido, viscoso e imóvel. De longe parecia uma carcaça, mas de perto era algo completamente diferente. Tinha partes parecidas com vermes, ou talvez tentáculos, saindo do corpo. Ele não ficou ali tempo suficiente para descobrir melhor. O detalhe mais estranho era que não havia rios nem oceanos por perto, apenas uma criatura parecida com algo marinho caída no meio da cidade. Algumas pessoas disseram que poderia ser uma falha da natureza ou um aviso. De qualquer forma, nunca mais foi vista. Número 24. Olhos brilhantes. Perto do fim de uma trilha no Brasil, um grupo de amigos passou por uma formação rochosa estranha. Foi então que notaram os olhos. No fundo das sombras, 2 pontos brilhantes encaravam o grupo. Mas não parecia apenas um animal escondido. A forma, a imobilidade, tudo passava uma sensação antiga. Eles ficaram paralisados enquanto aquilo não piscava nem recuava, apenas observava. Sem saber com o que estavam lidando, deram alguns passos para trás e saíram rápido da área. Talvez fosse um guardião da terra, esperando por algo ou por alguém. Número 25. Brilho azul. Um vídeo curto começou a circular pela internet e fez todo mundo comentar. Ele mostrava um escorpião brilhando em azul intenso sob luz negra. À primeira vista, parecia uma criatura de filme de ficção científica. Pessoas online enlouqueceram, algumas dizendo que era uma espécie híbrida, outras chamando de nova descoberta. Mas a verdade é ainda mais interessante. Esse brilho é natural. Todos os escorpiões da Terra brilham sob luz ultravioleta graças a uma camada especial em sua carapaça chamada hialina. E o mais curioso é que essa camada pode continuar brilhando por milhões de anos, mesmo muito depois de o escorpião desaparecer. Número 26. Cristais da chuva. Depois de uma chuva no Texas, uma mulher saiu de casa esperando encontrar poças, mas o chão estava brilhando. No começo, parecia haver pequenos cristais ou gelo triturado. Estranho, mas aparentemente inofensivo. Ela tocou aquilo com um graveto, e foi aí que ficou esquisito. A coisa era mole e gelatinosa, quase como slime. As teorias online surgiram imediatamente. Alguns disseram que era resíduo químico. Outros lembraram antigos experimentos militares de pulverização marítima da década de 1950, em que substâncias desconhecidas teriam sido espalhadas sobre cidades. Qualquer que seja a verdade, uma coisa ficou clara. Aquilo não era sujeira comum depois da chuva. Número 27. Ave transparente. Em Destin, na Flórida, um homem gravou algo estranho. Era uma garça parada calmamente sobre um corrimão. Só havia um problema. Dava para enxergar através dela. As asas não pareciam sólidas. O cenário atrás do corpo era visível, como se ela não estivesse totalmente ali. Pessoas online culparam truques de iluminação, mas alguns especialistas não aceitaram essa explicação tão facilmente. Houve quem falasse em tecnologia militar de camuflagem. Depois, vieram as teorias de dimensão, como se a ave tivesse escorregado para o nosso mundo por acidente. Real ou não, aquele pássaro não se movia como uma projeção, e a filmagem parecia nítida demais para ser descartada tão rápido. Número 28. Árvore em movimento. Dirigindo perto da mata, um homem pisou no freio ao ver algo inacreditável à frente. Era uma árvore se movendo. Não estava balançando com o vento nem caindo. A árvore estava literalmente andando. Ele começou a filmar enquanto ela parecia se arrastar para dentro da floresta. Não havia vento, caminhões ou cordas visíveis. Talvez estivesse sendo puxada por algo invisível. Mas um comentário chamou a atenção.
Alguém brincou dizendo que era um gigante da floresta coletando árvores. Seja qual for a causa, a parte mais estranha era o quanto aquilo parecia intencional, como se a árvore soubesse exatamente para onde estava indo. Número 29. Saindo da terra. Um homem verificava o quintal quando notou algo estranho empurrando a terra para cima. Não era um verme nem um inseto. Era uma pequena criatura estranha, sem olhos, com rosto achatado e 2 dentes frontais grandes, como pequenas presas. Ela não parecia assustada, apenas meio perdida. Ele filmou e publicou na internet. Foi então que outras pessoas explicaram. Era um rato toupeira cego grande, um raro morador subterrâneo que quase nunca aparece na superfície. Poucos instantes depois, ele cavou de volta para baixo e desapareceu em silêncio, como se nunca tivesse estado ali. Número 30. Tartaruga desproporcional. Caminhando por uma margem lamacenta de rio, um explorador viu algo estranho saindo do chão. Ele se aproximou e percebeu que era uma tartaruga, mas havia algo errado. A cabeça era grande demais para o casco pequeno, como se tivesse sido projetada ao contrário. No começo, ele achou que talvez estivesse doente. Depois pesquisou e descobriu que era uma tartaruga de cabeça grande, rara, ameaçada e pouco vista na natureza. Ele relatou o encontro imediatamente. Para ele, não foi apenas uma descoberta interessante. Foi um raro momento de esperança para uma espécie que está desaparecendo em silêncio. Número 31. Avistamento misterioso. No começo, o vídeo parecia comum. Um homem estava de pé perto de um pano simples no chão, em uma vila africana. Então os cânticos começaram, e a cada passo que ele dava ao redor do pano, o tecido começava a se mover. Primeiro tremia, depois levantava. Segundos antes, estava completamente plano, sem forma ou volume. Agora parecia haver algo por baixo, mas nada era visível. As pessoas criaram teorias sobre energia antiga, rituais e até coisas mais sombrias, mas ninguém sabia de verdade. O pano nunca se abriu, e talvez seja melhor assim. Nem tudo que se mexe precisa ser visto. Número 32. Cobra ou esqueleto. Durante uma caminhada tranquila pela manhã, um homem viu algo rastejando por perto. Mas não era uma cobra comum. A pele parecia feita de ossos, quase como se o esqueleto estivesse do lado de fora, e a cabeça era estranha o bastante para parecer saída de um videogame. Ele filmou e publicou online. As pessoas sugeriram todos os tipos de nomes, incluindo cobra zumbi e lagarto de pesadelo. Mas na realidade era uma víbora do Gabão. Aquele padrão parecido com ossos é apenas camuflagem. Elas vivem na África, são perigosamente venenosas e têm as maiores presas entre as cobras. Inofensivas se deixadas em paz, mas definitivamente não são o tipo de surpresa que você quer encontrar no caminho. Número 33. Encontro no beco. Imagine sair para caminhar, com fones de ouvido, cuidando da própria vida, e então virar uma esquina e ver aquilo. 4 pessoas estavam paradas em silêncio em um beco, com as cabeças inclinadas para trás, mas 2 delas pareciam não ter cabeça nenhuma. Foi isso que um homem encontrou. Ele filmou, publicou e pronto. Caos imediato na internet. Alguns disseram que era uma performance de rua. Outros sugeriram um ritual estranho ou, honestamente, uma experiência muito esquisita. Seja o que fosse, não parecia normal. Depois de ver aquilo, você provavelmente também não iria querer usar aquele atalho para voltar para casa. Número 34. Lama em chamas. Em uma parte de Pingtung, em Taiwan, o chão não apenas borbulhava, ele pegava fogo. Uma área lamacenta começou a soltar lama como de costume, e então, de repente, chamas saíram do topo. Moradores ficaram impressionados ao ver um buraco no chão praticamente respirando fogo. Taiwan é conhecida por esses vulcões de lama, que não são vulcões de lava, mas formações que liberam gases, água e lama espessa vindos de camadas profundas. Só que esse resolveu acender. Número 35. Barata gigante. Como se baratas de tamanho normal já não fossem ruins o bastante, agora temos versões maiores aparecendo. Um homem encontrou uma barata gigante bem no meio do chão do escritório. Ele filmou o inseto ali, enorme e imóvel. O vídeo acabou antes de ela fazer qualquer coisa, e, sinceramente, ninguém queria vê-la voar. Pessoas online tiveram reações variadas. Algumas acharam que era um objeto falso. Outras acreditaram que fosse um híbrido ou algum tipo de mutante. Seja lá o que fosse, foi suficiente para fazer qualquer um checar todos os cantos da casa. Por quê? Se essas coisas forem reais, talvez estejamos com problemas. Número 36. Mistério de Aliohanca.
Em 1996, algo incomum foi encontrado perto de uma vila russa. Era pequeno, fino, com cabeça grande e olhos parecidos com os humanos. Não parecia um recém-nascido nem qualquer animal conhecido. Os moradores chamaram a criatura de Aliohanka. Rapidamente, muita gente disse que era um alienígena. Cientistas começaram a examinar o caso, mas antes que algo oficial pudesse ser confirmado, o corpo desapareceu. Até hoje, tudo o que resta são vídeos granulados e relatos de quem viu. Sem respostas, sem conclusão. Aliohanka virou mais uma lenda, mas alguns ainda acreditam que não era daqui. Número 37. Trapaceiro das folhas. Alguém que passou por essa coisa achou que era um graveto seco se mexendo. Ninguém deu muita atenção até que ela ficou em pé e começou a caminhar com pernas finas e delicadas. Aquilo não era um graveto, era um inseto, uma mantis violino. Seu formato, postura e até a cor foram feitos para enganar o olhar. Esses insetos inteligentes já foram vistos em várias partes da Índia, escondidos em folhas, árvores e até na manga da roupa de alguém. Eles não assustam predadores, apenas desaparecem no cenário. É assim que sobrevivem sem depender de força bruta, usando o disfarce em nível máximo da natureza. Número 38. Café da manhã amaldiçoado. Começou como um daqueles vídeos satisfatórios de culinária. Um homem, uma frigideira e um ovo de galinha comum. Mas então ele fez algo que ninguém esperava. Começou a entoar palavras. Depois quebrou o ovo e foi aí que tudo ficou perturbador. Não havia gema. Apenas dezenas de insetos pretos rastejando para fora, vivos e se contorcendo. As pessoas não conseguiam parar de rever o vídeo. Foi encenado? Era real? Alguns culparam rituais sombrios. Outros disseram que poderia ser uma infecção rara dentro do ovo. De qualquer forma, o café da manhã nunca mais pareceu o mesmo depois daquele vídeo. Número 39. Encontro estranho. Perto da baía de Barnegat, um pescador local filmava sua pesca de rotina quando algo inesperado subiu da água. Não era um peixe. Tinha uma forma parecida com a humana, mas pele escamosa e guelras no pescoço. E aquelas garras não pareciam feitas para apertos de mão. O vídeo foi para a internet e chamou atenção na hora. Algumas pessoas riram e descartaram, mas especialistas não acharam tão simples. Moradores antigos da região sempre disseram que havia algo estranho nos pântanos, como se algo ancestral vivesse por ali. E talvez aquilo finalmente tenha ficado curioso. Naquela noite, não ficou apenas observando, deixou-se ser visto. Número 40. Discussão aberta. A discussão aberta de hoje é sobre um vídeo que deixou muita gente realmente desconfortável. Ele mostrava um grupo em uma vila africana reunido ao redor de uma boneca assustadora. Tambores tocavam, vozes entoavam cânticos e tudo parecia um ritual. Mas o verdadeiro choque veio quando começaram a oferecer comida à boneca e a boca dela começou a mastigar sozinha. Não havia fios nem manipuladores visíveis. Apenas aquela coisa sentada ali, se movendo como se estivesse viva. Algumas pessoas disseram que um espírito foi convidado para dentro da boneca e realmente tomou conta dela. Outras descartaram tudo como uma ilusão bem feita. Mas o jeito como aquela mandíbula se movia não parecia truque, parecia real. O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixem o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, amigos!